Boa noite, pessoal. Vamos retomar aqui o conceito de projeção ortogonal e de perspectiva isométrica. Então, tem aqui um primeiro objeto que tem a representação aqui de 3 vistas: vista frontal, lateral esquerda e superior. E a partir dessas 3 vistas, vamos fazer a construção da perspectiva isométrica. Inicialmente, temos as medidas aqui, medidas de largura total 6 unidades, está dividida dessa maneira: 1,5 mais 1 centímetro, mais 1 e 1,5. E a altura, 5 centímetros. Então, no primeiro patamar aqui com 2 e o restante 3 centímetros. A profundidade pode ser observada tanto pela vista lateral esquerda quanto pela superior. Então, aqui pela lateral esquerda, eu tenho 4 centímetros divididos de 1 em 1 aqui, de acordo com os detalhes que a gente precisa desenhar da perspectiva. Então, inicialmente, construiremos um sólido de 6 centímetros de largura por 5 de altura e 4 de profundidade. Para isso, trabalhamos com os esquadros, sendo o esquadro de 45 graus posicionado aqui abaixo, para termos uma linha de referência, essa linha horizontal. E para possibilitar um outro esquadro de 30 e 60, né, com a ponta de 30 graus aqui, com a horizontal. Esse esquadro de 30 graus vai correr aqui para a esquerda e para a direita, para fazer linhas que são paralelas, assim, várias linhas paralelas dessa maneira. E quando precisarmos fazer a construção de linhas paralelas na outra direção, basta virar esse esquadro aqui, né? Vira o esquadro para essa outra posição, e aí nós teremos as cópias paralelas agora nesta direção. Então, a gente vai fazer essa intersecção e ainda uma terceira medida de referência, que é a altura. Então, com relação à altura, vamos fazer também cópias paralelas com ela. Pode ser com esse mesmo esquadro, com essa parte aqui, com essa lateral do esquadro, ou ainda virando esse esquadro aqui 90 graus, com um ângulo de 30 para cima, a gente consegue fazer essas linhas verticais. Então, vou iniciar a construção aqui pelo sólido de referência. Primeira coisa, altura 5, então eu construo uma linha com 5 centímetros de altura. A partir dessa linha que já tem 5 centímetros de altura, vamos fazendo cópias paralelas, obedecendo as dimensões do desenho. Então, a vista frontal vai ser feita aqui desse lado, com 6 centímetros. Então, daqui eu faço uma cópia daqui com 6. E para o outro lado, eu faço uma cópia com 4 centímetros para dar a profundidade. Depois disso, vou fechar o sólido. Então, eu vou precisar das linhas aqui em cima para fechar essa altura. Prosseguindo com cópias paralelas com o esquadro nessa posição. Faço a cópia
daqui para cima. Então, a gente corre o esquadro para fazer essa cópia e aqui para cima também. E na outra direção, eu vou pegar o esquadro que está nessa posição agora, faço a cópia aqui para cima e aqui para o lado. Desse jeito, o sólido de referência está pronto. Assim como no desenho no papel, devemos apagar essas linhas que ficaram além do sólido. Depois de ter pronto aqui esse sólido de referência, a gente começa a desenhar as vistas em suas respectivas posições. Então, a vista frontal vai ser desenhada aqui, a vista superior vai ser desenhada em cima e a vista lateral esquerda vai ser desenhada aqui nessa face. Então, aqui, pegando as medidas da vista lateral esquerda, eu tenho 3 linhas aqui, essas 3 linhas verticais, com 1 centímetro de distância de uma à outra. E ainda tenho, na horizontal, 2 linhas, também distantes 1 centímetro cada. Dessa forma, eu já vou começar por essa vista e fazer a projeção para o sólido. Então, aqui das linhas verticais, 1 centímetro cada. Então, aqui eu faço com 1 centímetro, com 2 e com 3. E na horizontal, eu faço essas cópias com 1 centímetro também. Com 1 centímetro para cima e com 2 centímetros para cima. Pronto. Para que essa vista fique idêntica à vista lateral esquerda, preciso apagar as linhas que estariam aqui nessa posição. Então, essas linhas de baixo eu apago. São essas 3 e os outros 3 pedaços aqui. Pronto. Com isso, finalizamos a vista lateral esquerda, fizemos o transporte aqui para o sólido. Não precisamos nos preocupar em diferenciar a linha tracejada que consta aqui na vista lateral esquerda, aqui para o sólido, porque essa vista indica uma aresta não visível, significa que essa linha não aparecerá aqui nesta face, ela vai estar mais ao fundo. E depois, quando fizermos a intersecção com as outras linhas, saberemos a posição exata. Agora, vou partir para o desenho da vista frontal. Tanto faz, tá? Superior ou frontal. Eu vou começar aqui pela frontal. Vou fazer cópias paralelas desta linha vertical, aqui, nesta face, com a distância indicada aqui da vista. Então, a primeira linha com 1,5, depois a segunda linha com 1 centímetro de distância, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, e por último vai ser 1,5. Dessa forma, as cópias ficarão assim.
1,5. Mais 1 centímetro vai dar 2,5. Mais 1, 3,5. Mais 1, 4,5. Então, as 4 linhas verticais que estavam aqui, que são essas aqui, acabam ficando aqui na vertical no desenho. E agora, na horizontal, eu tenho duas distâncias. A primeira, de 1 centímetro, e a segunda, que é essa parte inclinada, mais 1 centímetro. Então, eu vou fazer esse detalhe aqui, deste patamar, que tem 2 centímetros de altura, só que vou fazer uma linha no meio para marcar que aqui eu tenho uma face reta e a outra inclinada. Então, aqui no sólido, teremos uma cópia desta linha inclinada, com 1 centímetro para cá e mais 1 centímetro para cima, ficando desse jeito. Daí, apagamos somente as linhas que não desejamos, para que essa vista fique igual à frontal. Então, aqui no meio, na frontal, eu não tenho nada. Por isso, no desenho, aqui eu apago esses pedaços aqui embaixo. Deixando só o último, que é para marcar aqui essa linha inclinada. Essa linha do meio também não existe, também apaga. E este pedacinho. Agora sim. Então, temos a vista frontal desenhada já aqui. Desse jeito. A partir dessas linhas, já tenho o alinhamento para poder desenhar a superior. Então, eu aproveito a posição dessas linhas verticais aqui, porque elas coincidem com as posições dessas linhas que estão aqui na vista superior, que eu estou marcando. Vou retomar a linha que tinha aqui. Então, construímos cópias paralelas. De 1,5 centímetro a primeira e as demais 1 centímetro aqui. Agora, eu tô desenhando aqui no topo, o que vai ser a vista superior. Então, segui esse mesmo alinhamento que estava na vista frontal
E essas mesmas linhas, na mesma posição, que já tá marcando a distância, eu projeto aqui para cima, para superior. E na outra direção, então, traçamos cada uma das linhas. Ainda com cópia paralela, desta aqui para baixo, para marcar 1 centímetro. Para não se confundir, vocês podem já apagar os pedaços que não interessam dessa linha. Então, não tenho aqui nesse pedaço, nem no segundo trecho. Ela vai aparecer no terceiro e nos 2 últimos não. No papel vocês podem desenhar só o pedacinho que interessa. Então, no papel poderia fazer somente esse tracinho aqui, que é esse aqui. Só que aqui, como eu estou copiando linhas inteiras, eu preciso fazer a cópia da linha completa e depois apago os pedaços que não desejo. Depois eu venho com o próximo alinhamento, que vai ser desse aqui. Então eu vou fazer a cópia paralela desta linha, agora daqui pra cá com 2 centímetros. Eu faço a linha inteira e apago os pedaços que não preciso. Então, acompanhando esse desenho, só aqui, essa última linha aqui, esse último tracinho que vai ficar. O restante eu vou apagar. Então, aqui, ó, no papel vocês poderiam desenhar somente essa linha aqui. Depois, a terceira linha é esta. Eu vou fazer aqui também a cópia paralela. Agora com 3 centímetros pra cá. E manter somente esse pedacinho, apagando o restante. Apago aqui, aqui, aqui e no fundo. Já está desenhada à vista, só falta apagar uns pedacinhos de linha indesejados. A primeira está ok, a segunda eu tenho que apagar aqui no meio. Já fica esse contorno. Depois apago 2 cantinhos que tem aqui. Ó, aqui. E por último apago um pedacinho de linha que estava desenhado aqui. Pronto. Temos as 3 vistas desenhadas. Vista frontal aqui, que corresponde a esta. Vista superior aqui em cima, acabamos de fazer, que é essa aqui. E a vista lateral esquerda, que é esta aqui. Pode ir. Bom, depois de desenhadas as vistas, vamos apagar conforme o desenho. Então, pela vista superior, pela vista frontal aqui, eu vejo que eu só começo com uma elevação a partir deste ponto aqui. Então, eu tenho 1,5 centímetro mais um que não aparecem nessa vista frontal. Significa que esta frente aqui, esse pedaço não aparece nessa vista. Então, eu apagaria este pedaço, mais todo esse pedaço aqui.
e mais aqui na frente. Apagaria também estas linhas. Teria a inclinação marcada aqui. Então, essa inclinação, a que se refere na vista frontal, que está aqui, ela tem que aparecer. Então, eu faria uma cópia desta linha, deste ponto a este. E, para finalizar essa parte inclinada, precisa aparecer uma linha de divisão aqui, da parte inclinada com a parte vertical. Então, eu copio essa linha que tem a mesma inclinação, daqui para cá. Apagando também os dois pedacinhos de linha que ficaram aqui para cima. Então, aqui eu tenho já a primeira parte desenhada, que coincide essa parte tanto na vista aqui superior, que esta é a inclinação, quanto na frontal. Depois eu tenho um trecho reto, só que sem nenhuma linha vertical. As verticais vão começar a partir daqui. Então, esses pedaços de linha aqui também não existem. E aqui do desenho, eu preciso copiar a linha vertical nesses pontos aqui, para identificar as alturas. Agora, para dar essa definição e o acabamento aqui, precisa-se da cópia dessa linha inclinada até aqui. Para dar a profundidade, é necessário indicar fazer a marcação dessa linha aqui. E também desta. Apagando os pedaços que não interessam.
Para finalizar a peça, só falta apagar essas linhas aqui do fundo, visto que a gente tem um recuo aqui que pode ser visto na vista superior e também na vista frontal. Então, essas linhas aqui indicam que há um recuo, e esse recuo já está marcado aqui por essas linhas. Portanto, a parte excedente, que são essas aqui, tem que ser apagadas. Como detalhes finais, precisamos fazer a marcação da altura aqui neste ponto e também da largura aqui nessa extremidade. Então, a gente pega uma linha vertical e projeta aqui. E pega uma linha nessa direção e projeta aqui para o fundo. Tendo cuidado de apagar, mais uma vez, os trechos excedentes. Pronto. Assim está finalizado o elemento. Temos a perspectiva isométrica do elemento aqui, sendo que vou colocar uma achura para identificar as vistas e verificar se todos os detalhes estão ok. Vou fazer uma achura de cores diferentes aqui. Um azul para a vista superior. Na superior eu enxergo esses detalhes aqui. Talvez se mudar a cor, aqui vai ficar melhor a representação. Vou colocar um vermelho e uma achura de outra cor. Uma achura bem clarinha. Não vai dar para identificar aqui. Na gravação não fica bom. Eu vou deixar sem achura à vista, mas vou colocar a achura na perspectiva. Essa aqui seria a vista superior, que está representada aqui em vermelho. Depois, a vista lateral esquerda. Na lateral esquerda eu também enxergo esse ponto. Não ficou boa aqui também, né? Na gravação não sai boa a achura. Só na tela. Aqui, lateral esquerda. E a frontal.
em azul. Prontinho, aí tá a perspectiva isométrica. Espero que tenham compreendido.